agora nós vamos discutir o projeto 2 da disciplina de Mecânica Clássica Computacional, que é o Sistema Solar. Nós vamos começar com o problema de dois corpos, né? E a referência para esse projeto é o livro do Giordano, capítulo 4, The Solar System. Então, primeiramente, né, a gente vai considerar um planeta orbitando o Sol, né? E a única força no problema é a gravidade, né? E a magnitude aqui é dada, né, por essa equação. G, massa do Sol, massa da Terra, né? Eu estou colocando esse planeta como sendo a Terra, dividido pela distância ao quadrado, né? E com isso a gente está colocando o Sol no centro do nosso sistema de coordenadas, né? Então a gente vai supor que o Sol está fixo na origem. As equações de movimento da Terra, né, olhando aqui para esse gráfico, elas são simplesmente dadas pela aceleração na direção x vezes a massa da Terra é igual à força gravitacional na componente x, e a aceleração na direção y é igual à força na direção y dividido pela massa da Terra. Então aqui, se a gente olhar os ângulos envolvidos nessa figura, a gente chega à conclusão que essa força é atrativa, ou seja, ela está em direção ao Sol, né? E olhando aqui para os ângulos, a gente vê que a componente x depende do cosseno de θ, como desenhado na figura, a força em y depende do seno de θ, né? A gente pode escrever, né, x como r cosseno θ, né? E y como r seno θ. E com isso, a gente chega aqui nesse parzinho de equações escritos desse jeito aqui, em que aparece x aqui em cima e r cubo embaixo, y aqui em cima e r cubo aqui embaixo, né? Muito bem. Então, com isso, a gente tem a força gravitacional decomposta em x e y, né? E aquelas equações que eu escrevi no slide passado são equações diferenciais de segunda ordem, né? E a gente sabe que a gente pode escrever uma equação diferencial de segunda ordem como duas equações diferenciais de primeira ordem, que são as equações que eu escrevo aqui, né? Então, a variação temporal da componente x é igual a isso aqui, né? A massa da Terra, a aparência dos dois lados cancelou, né? E a variação temporal de x é v de x, né? Então, a gente trocou aquela equação diferencial de segunda ordem por duas de primeira ordem. Similarmente, a gente pode fazer isso para as componentes em y. Então, antes da gente escrever um algoritmo para resolver essas equações numericamente, né, vamos conversar sobre quais unidades são mais convenientes, né? Num primeiro momento, a gente poderia pensar em usar unidades SI, né? Mas vamos pensar um pouco sobre isso, né? O raio da órbita da Terra em torno do Sol é da ordem de 10 a 11 metros, né? E um tempo típico, né, dessa órbita da Terra orbitando o Sol é um ano, né, que é o tempo que demora para dar uma volta completa, que é da ordem de 10 a 7 segundos, né? Então, por exemplo, toda vez que a gente fosse fazer um gráfico ou dar um resultado que dependeria da distância, né, isso viria multiplicado por 10 a 11 ou algum número similar, né? Da mesma forma, né, toda vez que a gente fosse relatar uma órbita, seja da Terra ou de outro planeta, né, novamente ia vir com um número muito grande de segundos, aí, uma potência muito grande de 10 de segundos, né? E a gente não quer isso, a gente gostaria de expressar nossos resultados, nossos gráficos, em termos de quantidades que sejam da ordem de unidades, né, de 1 ou 10, coisas do tipo. Não queremos números tão grandes, né? Então, quais são as unidades? Qual é um sistema de unidades conveniente para esse tipo de problema, né? São as unidades astronômicas, né? Uma unidade astronômica de comprimento é a distância média da Terra até o Sol, né? Então, é um jeito muito conveniente da gente explicitar, né, e expressar essas distâncias que a gente encontra nesses problemas do sistema solar. Da mesma forma, qual que é um tempo característico dessas órbitas, né? É da ordem de um ano, né? Então, em vez de expressar o tempo em segundos, é melhor, ou é mais conveniente, na verdade, né, expressar esse tempo em anos, né? Então, escolhendo, né, essas unidades de comprimento e tempo, ainda tem uma coisa que a gente ainda não determinou no nosso programa, que é
Então, como que ficam as unidades de massa, né? Então, a gente sabe que para uma órbita circular, né, a força que está sujeito, né, esse corpo que está nessa órbita circular, é igual a massa v quadrado sobre r. Né? Da mesma forma, né, a gente sabe que a força gravitacional é dada por essa expressão aqui. Né? Então, a gente pode igualar essas duas coisas para descobrir, na verdade, né, qual que é a quantidade relevante que a gente quer saber as unidades, é desse produto aqui, G massa do Sol. Né? Então, o raio da órbita da Terra, como a gente acabou de conversar, é da ordem de uma unidade astronômica. Né? E o período é 1 ano. Né? Então, qual que é a velocidade da Terra? Bom, a velocidade vai ser igual a 2πr. A gente está expressando as distâncias em unidades astronômicas, então R igual a 1, uma unidade astronômica. Então, e em quanto tempo isso demora? Isso demora 1 ano, né? Então, a velocidade da Terra nessas unidades, né? Então, onde velocidade vai ter unidades astronômicas dividido por ano, é simplesmente 2π. Né? Então, voltando aqui para a equação de cima, né? Então, cancelando a massa da Terra aqui dos dois lados e esse outro fator de R, né? A gente chega à conclusão que Gms é igual a V quadrado R. Né? A gente acabou de ver que V quadrado é 2π. Né? Então, Gms é 2π tudo isso ao quadrado, vezes o R, que é uma unidade astronômica. Então, chegamos à conclusão que Gms, nesse sistema de unidades, equivale a 4π quadrado. Né? Lembrando que GMS tem unidades, então é 4π quadrado vezes essa unidade astronômica de comprimento ao cubo dividido por ano quadrado. Tá? Então, vamos incorporar isso nas nossas equações. Lembrando que alguns slides atrás eu mostrei esse sistema aqui de equações que a gente quer resolver, né? E como que a gente vai resolver isso numericamente? A gente vai aplicar esse algoritmo de Euler-Kromer. Né? O que esse algoritmo de Euler-Kromer fala para a gente? Ele fala como fazer o update, né? Como atualizar as suas velocidades e posições quando você discretiza o seu tempo em intervalos de tempo ΔT. Né? Então, o que esse algoritmo fala? Né? Então, a gente começa com uma condição inicial de posição e velocidade para o planeta Terra, ou outro planeta, né, orbitando o Sol. E ele fala que a velocidade no instante de tempo seguinte, né, que eu estou denotando por I mais 1 aqui, ela é a velocidade anterior, né, então que eu estou denotando aqui, menos 4π2, né, isso daqui vem das unidades que a gente está expressando GMS, G massa do Sol, né, dividido por x, vezes x dividido por r ao cubo vezes ΔT. Né? Então, essa é a maneira de fazer o update da velocidade, fazer a atualização da velocidade. Né? E como que a gente faz a atualização das posições, né, para calcular a órbita do planeta? Né? Então, a posição no instante de tempo seguinte vai ser a posição no instante de tempo, no passo que você está, né? Mas, note que aparece aqui é a velocidade que foi calculada aqui em cima. Então, não é Vx no mesmo passo que você está, é Vx do passo seguinte. Né? Isso multiplicado por ΔT. Né? Do mesmo modo, né, a gente faz isso também para a componente y, para conseguir ver como que a velocidade e a posição mudam conforme o tempo progride, né, entre instantes de tempo ΔT. Né? Então, como que vocês podem estruturar o código de vocês para ver a órbita desse planeta em torno do Sol? Né? Então, para cada passo I, né, a ideia é calcular a posição, né, que a gente vai estar fazendo tudo isso num plano, né, isso é importante de falar, né, a posição x e y e a nova velocidade Vx, Vy para o passo I mais 1, utilizando esse método de Euler-Kromer que eu acabei de descrever. Né? Então, como que é feito isso? Né? O primeiro passo é calcular a distância RI entre o Sol e a Terra.
Em posse de RI e, obviamente, tendo x e y, né, dá para a gente consegue calcular Vx no instante de tempo seguinte, utilizando, né, essas duas quantidades. E similarmente para a componente y. Né? Para calcular as novas posições, xi mais 1 e yi mais 1, né, o que a gente usa? A gente usa a posição antiga e a velocidade nova, tal qual foi calculada no passo aqui de cima. Né? É interessante escrever em um arquivo, né, em qual instante de tempo você está, né, qual que é o tempo, e as posições e velocidades, e repetir quantas vezes for necessário. Né? Tipicamente, nesses problemas, a gente vai querer ver uma órbita ou algumas órbitas desse planeta em torno do Sol para saber que tudo está funcionando. Tá? Para fins de saber se o programa está funcionando e mesmo produzir os resultados, né, é interessante fazer um gráfico dessa órbita. Né? Então, nesse plano XY, ver como que esse planeta está orbitando o Sol, que está fixo na origem. Né? Para fazer isso, é interessante escolher a mesma escala desse gráfico na direção x e y, para a gente não deformar a órbita. Né? Caso vocês estejam fazendo a figura usando o Gnowplot, né, vale a pena dar uma olhada na documentação sobre set size square, que vai fazer exatamente isso que a gente precisa. Caso você esteja usando algum outro programa para fazer figuras, a maioria dos programas tem funções similares para vocês empregarem a mesma escala na direção XY e assim não distorcerem a figura. Tá? Agora, né, falta só a gente falar, né, quais são as condições iniciais, né, que a gente falou nesses algoritmos aqui, nesse algoritmo de Euler-Kromer para fazer a atualização, né, ver como que essa órbita evolui, mas a gente precisa começar de algum lugar. Né? Então, no caso de uma órbita circular, basta a gente escolher um x0 e y0 compatível com o raio da órbita. No caso da Terra, a raiz, né, de x0² mais y0² tem que ser uma unidade astronômica. Né? E, no caso da Terra, novamente, o módulo da velocidade tem que ser 2π, né, em unidades de unidade astronômica por ano. Copiei essa tabelinha aqui da nossa referência, do Giordano, né? Note que, como é uma referência mais antiga, ele ainda está colocando Plutão como um planeta, né? Mas aqui o interessante dessa tabela, né, é ver para esses corpos celestes aqui quais são as massas, né, a grandeza das massas envolvidas, os raios das órbitas, né, e a excentricidade, né? Tirando, né, Plutão e Mercúrio, né, as órbitas são muito próximas de serem circulares, né? Então, se a gente olha para a excentricidade aqui dessas órbitas, elas são muito pequenas comparadas com Plutão e Mercúrio, né? Então, nesses casos, né, o valor da coluna raio aqui corresponde, nesses casos, né, de Plutão e Mercúrio, o valor dessa coluna raio corresponde ao semi-eixo maior da elipse, tá? E não o raio da circunferência. E a título de comparação, né, com essas massas aqui, a massa do Sol é da ordem de 10 a 30 quilogramas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui da comparação. Vocês devem ter visto na disciplina teórica relacionada, né, às leis de Kepler, né? E aqui eu coloco essas três leis, né? Então, todos os planetas se movimentam em órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. A linha que conecta o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E a terceira, né, se T é o período da órbita e A o semi-eixo maior dessa órbita, então T² sobre A cubo é constante, né? E o interessante é que essa constante é a mesma para todos os planetas, né? E se a gente for fazer isso para um caso de uma órbita circular, A é simplesmente o raio da órbita, tá? E o programa que vocês escreverem pode ser utilizado para verificar essas três leis numericamente, né? Então, isso é muito legal. Isso é uma coisa que a gente vai explorar nos projetos. A gente falou de órbitas circulares, né? Mas se a gente quiser levar em conta essas órbitas elípticas, né? Então, com a excentricidade que a gente discutiu, né? Então, a gente precisa modificar as condições iniciais, né?
Aqui eu só estou colocando os resultados, se vocês quiserem ver a derivação, uma referência que eu acho muito boa é esse livro do Thornton e do Merriam, tá? Que eu deixo aqui para vocês darem uma olhada. Mas, essencialmente, os resultados que eu estou colocando aqui, eles levam em conta a excentricidade dessas órbitas elípticas, né? Então, essa excentricidade E das elipses, né? E tem resultados analíticos para o periélio e para o afélio desse planeta orbitando o Sol, né? Lembrando, né, que o periélio é o ponto da órbita mais próximo do Sol e o afélio é o ponto da órbita mais longe do Sol, né? Então, qual que é a distância do planeta ao Sol no periélio? É dado por essa expressão aqui, né? E qual que é o módulo da velocidade quando isso acontece, né? Acontece que a velocidade é máxima nesse ponto, né? E ela é dada por essa expressão aqui, né? E da mesma forma eu coloco aqui as expressões da distância do planeta até o Sol, né? Que a distância é a máxima, né, em torno da órbita, para toda a órbita, né? No afélio, e corresponde à velocidade mínima, tá? Então, com isso, a gente tem condições iniciais para a posição e velocidade do planeta para serem utilizados no programa, né? Então, a gente tem essas expressões aqui que dizem para a gente qual que é a distância e a velocidade, caso a gente queira iniciar o nosso programa ou no afélio ou no periélio, tá? E, por fim, né, esse nosso programa ele pode ser modificado para estudar uma coisa muito interessante, que é a precessão do periélio de Mercúrio, né? O que acontece? Esse periélio de Mercúrio, ele precessa, né? Ele muda, ele está rotacionando ao longo do tempo, né? É uma precessão muito lenta, né? Ela é de em torno de 566 arcos segundos em um século, né? Um arco segundo é 1 dividido por 3.600 graus, né? Então, é um efeito muito pequeno, né? Então, esse periélio de Mercúrio, ele dá uma rotação completa, né? A cada em torno de 230 mil anos, tá? Então, é um efeito muito pequeno, né? Uma boa parte desse efeito, né? Então, 523 arcos-segundo por século dos 566, acontece porque esse problema não envolve só o Sol e Mercúrio, né? Todos os outros corpos, todos os outros planetas do Sistema Solar vão exercer uma força gravitacional sobre Mercúrio e isso vai afetar a órbita com relação a se fosse só Sol e Mercúrio no problema, né? Mas ficam faltando 43 aí arcos segundos que não tinha explicação para eles, né? Um dos grandes sucessos da relatividade geral foi explicar esses 43 arcos segundos por século faltantes nesse periélio de Mercúrio, né? E para esse caso, né, de Mercúrio orbitando o Sol, né, o que acontece? A força prevista pela relatividade geral, né, a relatividade geral prevê uma correção para a força que a gente está acostumado a empregar, né, do tipo alfa sobre r a quarta, né? Então, tem um termo extra aqui com relação à força gravitacional que a gente está acostumado a empregar, né? Sendo que esse alfa aqui é dessa ordem aqui, né? Note que nessa expressão aqui eu estou usando esse sinal de aproximado, né? Porque, na verdade, esse termo aqui, né, que eu escrevi, é o primeiro termo de uma série em potências de 1 sobre R, né? Então, e esse é o termo mais relevante aqui, né? Então, por isso que eu estou escrevendo esse sinal de aproximado, né? Mas tendo escrito isso daqui, né, tendo essa correção pela relatividade geral, é relativamente simples modificar o programa que vocês vão escrever, né, levando em consideração o que a gente discutiu nos slides anteriores, para investigar essa precessão do periélio de Mercúrio, ou seja, modificar o seu programa e colocar um termo aqui com 1 sobre r a quarta na força gravitacional, né? Se vocês lerem com cuidado a referência, né, o Giordano, ele dá uma estratégia de como vocês podem fazer isso para calcular a precessão do periélio de Mercúrio e chegar muito próximo realmente a esse resultado de 43 arcos segundos por século previstos pela relatividade geral, né? Então, isso conclui a aula aqui desse projeto 2, né, da disciplina de Mecânica Clássica Computacional.
E agora eu vou pedir para vocês darem uma olhada no enunciado do projeto para saber exatamente o que vocês precisam fazer e entregar nesse projeto.